Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje vou fazer aqui com vocês então uma mega revisão, tá? Do conteúdo de direito ambiental. Os principais assuntos é o que mais cai em todo tipo de prova que você pensar, seja concurso, seja prova da OAB, seja qual banca for, esses são os assuntos que mais aparecem, tá? Então pretendo aí em pouco tempo te deixar preparado para qualquer prova que você vá enfrentar em direito ambiental, certo? A gente vai começar falando de unidades de conservação e eu quero começar falando para vocês do conceito legal mesmo, tá? Eu vou ler para vocês o conceito que está na lei de unidade de conservação, porque ela já traz e a gente vai extraindo daqui várias informações que é o mais importante. Então diz o seguinte, a lei é 9985 de 2000, tá? A lei que fala de unidade de conservação. O artigo 2º vai dizer que unidade de conservação ele vai trazer a definição, um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Unidades de conservação são espaços territoriais e as suas características. Gente, popularmente a gente chama unidade de conservação, a gente conhece unidade de conservação por parques, mas cuidado, porque parque é só uma das 12 categorias que existem de unidades de conservação, então não confunde, não acha que é sinônimo, tá? Dizer que um parque é uma unidade de conservação tá certo, mas dizer que toda unidade de conservação é parque tá errado. Então, são unidades, são territórios, são espaços territoriais especialmente protegidos e as suas características que ali existem, seus recursos biológicos, a floresta que porventura existam, as espécies que porventura existam naquele espaço, que por suas características vão ser protegidos. Esse espaço vai ser protegido. De que forma? Por imposição, por ato do poder público. Então, como cria uma unidade de conservação? Por ato do poder público, que pode ser uma lei ou pode ser um decreto. Cuida com isso, por favor. Por quê? Porque para criar uma unidade de conservação pode ser lei ou pode ser decreto. A gente sabe que decreto é mais fácil de fazer do que uma lei. A lei tem todo o processo legislativo, inicia numa casa, aprova na outra, volta para revisão, enquanto que o decreto é mais tranquilo. Então, para criar uma unidade de conservação pode ser qualquer um dos dois. E para desfazer uma unidade de conservação, para descriar ou então diminuir o tamanho. Lembra que a gente acabou de ler a definição de unidade de conservação e fala que tem delimitação, o espaço é delimitado, tem que saber exatamente onde começa e onde termina. Então, se eu quero reduzir esse tamanho dessa unidade que foi criada, posso fazer da mesma forma? Não, e é aqui que você tem que tomar cuidado. É aqui que as bancas mais vão te pegar, vão tentar. Criar unidade de conservação, lei ou decreto. Desfazer uma unidade de conservação ou reduzir o seu tamanho, só por lei específica. Dá para reduzir por decreto? Não dá. Michel Temer, em 2017, tentou desfazer, tentou desmanchar 2 unidades de conservação lá na floresta amazônica, por decreto. Errado, não conseguiu, não deu certo, tá? Então, fazer, lei ou decreto. Desfazer só por lei, tem que ser uma lei específica. A gente tem dois grandes grupos de unidades de conservação. A gente tem o grupo que a gente chama de proteção integral e a gente tem um grupo chamado uso sustentável. Dentro do grupo proteção integral tem 5 categorias diferentes de unidade de conservação. Dentro do grupo uso sustentável tem 7 categorias diferentes. Pelo nome já dá para dar aqui uma noção, já dá para deduzir. As de proteção integral são muito mais rígidas, são muito mais rigorosas. Aqui a gente vai encontrar parques, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais. Elas são muito mais restritivas, o que pode, o que não pode fazer lá dentro, se permite ou se não permite visitação, se pode ou se não pode fazer pesquisa científica. No grupo uso sustentável,
são mais tranquilas. Aqui a gente vai encontrar APA, Área de Proteção Ambiental, RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Aqui a gente vai encontrar FLONAS, que são florestas naturais, as RESECs, que são as reservas extrativistas. Então, uso sustentável, elas são mais flexíveis, elas permitem utilização, permitem visitação, permitem um mix de propriedades públicas e propriedades privadas, fora as RESECs, né, as reservas extrativistas, que daí só permite que fique lá dentro quem é extrativista mesmo, e as FLONAS, as florestas nacionais, que essas são exclusivamente públicas, né. Então vamos lá, as cinco categorias que estão dentro do grupo Proteção Integral, 3 delas, a maioria delas, não vão permitir que tenha propriedade privada dentro, elas são 100% domínio público. E o que isso quer dizer? Sempre que uma unidade de conservação ela for 100% domínio público, quer dizer que se algum particular tá lá dentro, eu já tinha minha propriedade particular aqui, de repente vieram e criaram uma unidade de conservação, de qual categoria? Um parque, por exemplo. Bom, os parques são 100% públicos. Esta propriedade privada terá que ser desapropriada, tá? Então, por isso é importante a gente saber quando é 100% público e quando permite propriedades privadas. Então, permite esse mix de público e privado, tá? Porque se for uma categoria que só permite uso domínio público, qualquer particular terá que ser desapropriado. Na categoria no grupo de uso sustentável, já tem uma flexibilização bem maior com relação a isso. A maioria delas vai sim permitir que exista esse mix entre domínio público e domínio privado, ou seja, um particular que eventualmente está lá dentro não precisa ser desapropriado, tá? E nesse grupo, no uso sustentável, guarda um asterisco aí, pega a tua canetinha de purpurina e marca RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Por quê? Porque justamente por ela ter diferença, as diferenças dela gritam em relação às outras, ela costuma aparecer com mais frequência. Vamos lá, qual que é a primeira característica importante de uma RPPN? Ela é de domínio 100% privada e é a única das 12 categorias que existem de unidades de conservação, só a RPPN é 100% privada. Então, ela já tem aqui uma diferenciação. Então, é aquele caso de uma empresa, por exemplo, que quer criar uma unidade, quer conservar uma parte da natureza. A única categoria que ela pode criar é RPPN, porque é a única que parte de uma vontade do particular. Todas as outras vão partir da vontade do poder público. Só a RPPN parte da vontade do particular. Ela é 100% privada, o poder público não vai se meter lá dentro e ela tem caráter perpétuo. Anota isso. Se você cria uma RPPN, você não descria mais. É o que está na lei, tá? Ela tem caráter perpétuo, certo? Então, essas são as principais características aqui de unidades de conservação, assunto bem importante. Vamos partir para o segundo assunto e esse aqui é campeão. Esse aqui, ó, cai o tempo inteiro. Lei Florestal. Vamos lá. O que é importantíssimo saber dentro da Lei Florestal? Ela é de 2012, tá? 12.651 de 2012. 2 assuntos você tem que dominar da Lei Florestal, que é Área de Preservação Permanente, APP, e Reserva Legal. Esses 2 assuntos aqui, ó, você tem que saber. Vamos lá. O que é uma área de preservação permanente, APP? Primeira coisa, por favor, não confunde com unidade de conservação. A gente acabou de falar de unidade de conservação, eu sei que eu falei APA, falei RPPN, falei várias siglas aqui que podem gerar uma confusão com você quando a gente fala de APP. Não tem nada a ver, são coisas completamente distintas, tá? A Lei Florestal, ela disse o seguinte: sempre que uma propriedade rural ou urbana, anota isso, grava, rural ou urbana, se dentro dessa propriedade aparecer alguma dessas características que eu já vou te contar quais são, tem que ter APP, tá? Então, não importa se a gente está falando da chácara lá no ambiente rural, se a gente está falando da casa aqui na cidade, ambiente urbano, tem alguma dessas características dentro desta propriedade, ela obrigatoriamente tem que ter a área de preservação permanente, tá?
Que características são essas? Por exemplo, se tiver um rio passando dentro da propriedade. Já ouviram falar da mata ciliar? Aquela faixa que tem que ter de vegetação nas duas margens do rio? Pois é, isto é uma área de preservação permanente, tem que deixar lá. Então, se tiver rio, se tiver nascente, se tiver manguezal, se tiver topo de morro, se tiver uma montanha com uma declividade muito acentuada, tá? Então existem várias características que, se aparecem dentro da tua propriedade, seja rural ou seja urbana, obrigatoriamente tem que deixar a área de preservação permanente. E aí a lei vai dizer quais são as metragens de cada margem, em volta da nascente, quantos metros tem que deixar, que são 50, tá? Então a lei vai trazer essas especificações pra gente de quais são os números relacionados à APP. Mas você tem que lembrar, a APP se aplica tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Se eu não tiver nenhuma dessas características, minha propriedade não tem nada disso que você falou, não tem mangue, não tem topo de morro, não tem montanha acentuada, não tem nascente, não tem rio, não tem reservatório, não tem lago, não tem nada disso. Ótimo, esquece a área de preservação permanente. Você não vai se preocupar com a área de preservação permanente, porque as áreas de preservação permanente, elas guardam relação com o que tem ou o que não tem dentro do imóvel, diferente da reserva legal. Tá? A reserva legal, que é o segundo assunto que você tem que dominar de lei florestal, a reserva legal, primeira coisa, ela só se aplica no ambiente rural. Então, se estiver dentro da cidade, esquece, você não precisa se preocupar com ela. Mas se a gente estiver num ambiente rural, obrigatoriamente tem que deixar a reserva legal. E aí, independe do que tem e o que não tem dentro da propriedade. Tanto faz se tem rio, se não tem rio, se tem montanha, se não tem montanha, se tem lago, se não tem lago. A reserva legal tem que ser deixada do mesmo jeito, desde que a gente esteja falando de ambiente rural, tá? Então, quanto eu tenho que deixar de reserva legal? São percentuais. Então, primeira coisa, você está no ambiente rural, vai precisar de reserva legal. Primeira pergunta que você faz, estamos dentro da Amazônia Legal ou não estamos dentro da Amazônia Legal? Se a resposta for sim, estamos dentro da Amazônia Legal, você tem que fazer mais uma pergunta. Qual é a vegetação nativa deste local onde a minha propriedade está inserida? É floresta? Eu tenho que deixar 80% da minha propriedade para reserva legal. É isso mesmo. Se nós estamos dentro da Amazônia Legal, e cuida, a Amazônia Legal não é sinônimo de floresta amazônica. A Amazônia Legal não é sinônimo de estado do Amazonas. A Amazônia Legal é muito mais, praticamente 50% do Brasil está dentro da Amazônia Legal, tá? Então, cuidado com isso. Estou sim dentro da Amazônia Legal. Primeira pergunta, qual é a vegetação nativa? Se é floresta, você vai deixar 80% da tua propriedade como sendo reserva legal. Se a resposta for, não é floresta, é cerrado, você vai deixar 35% da tua propriedade como sendo reserva legal. Se a resposta for, não é floresta, não é cerrado, é Campos Gerais, você vai deixar 20% da tua propriedade como sendo reserva legal. E se a pergunta inicial, estamos ou não estamos dentro da Amazônia Legal? Se a resposta for não estamos dentro da Amazônia Legal, 20% sempre. Ah, daí independe de qual é o bioma, independe de qual é a vegetação, independe de qualquer outra coisa. É propriedade rural e não está na Amazônia Legal, 20% da tua propriedade vira automaticamente reserva legal, certo? Então, a APP vai se aplicar no ambiente rural e urbano, mas depende do que tem e o que não tem dentro da propriedade. Reserva legal só se aplica no rural, mas não depende do que tem ou o que não tem lá dentro. Desde que seja ambiente rural, obrigatoriamente vai ter que deixar reserva legal, tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês, então são espaços, tanto a APP quanto a reserva legal, são espaços territoriais também, que vão ficar protegidos dentro da propriedade. Vai ter restrições de uso, tá? Não é tudo que você vai poder fazer daí dentro dessas propriedades. A reserva legal, ela é um pouquinho mais flexível, ela permite uso econômico, ela permite que você derrube lá de vez em quando uma árvore ou outra, desde que tenha plano de manejo sustentável, não é chegar lá e ir cortando, tem que ter um engenheiro florestal que vai fazer um plano de manejo sustentável, que vai passar pelo órgão ambiental e que vai ser aprovado. Aí pode usar a reserva legal, tá? De forma econômica. A APP é um pouquinho mais restritivo, o que pode e o que não pode lá dentro, tá? A lei diz que o que é permitido nas APPs?
Utilidade pública, então precisa fazer alguma coisa que é de utilidade pública, ok, vai poder, ou então atividades consideradas de baixo impacto. E daí a própria lei traz para a gente no artigo 3º, inciso 10, o que são atividades de baixo impacto. Mas basicamente, fazer uma trilha, fazer uma cerca, fazer uma pequena casa para o agricultor, né, morar ali, ok, permitir a entrada de animais para que eles vão até o rio para beber água, dessedentação animal. Então, atividades de baixo impacto podem, tá? APP é muito mais restritivo do que reserva legal. Então, tem que olhar o que pode e o que não pode ser feito. Outra coisa muito importante sobre ambas, tanto reserva legal quanto APP, é que são obrigações que a gente chama de obrigações propter rem, são próprios da coisa, são próprios do imóvel. Então pensa no seguinte, você compra uma propriedade, você chega nessa propriedade e descobre que passa um rio dentro da tua propriedade. E não tem a reserva legal, a APP, perdão, não tem a APP, foi cortado tudo, não tem a mata ciliar ali na beira do rio, foi retirada. Você, que é o novo proprietário, tem ou não tem obrigação com relação a isso? Você tem, tá? Porque é algo que acompanha, sabe aquela ideia de que o acessório acompanha o principal? Nesse caso, o acessório, que era a APP, acompanha o principal, que é o quê? O imóvel, a propriedade que você adquiriu. Então, esta obrigação propter rem, ela é própria da coisa. Não interessa quem é o proprietário, tá? Para o poder público, na hora que ele for te autuar, porque essa reserva legal não existe, e cortar reserva legal é um crime ambiental, tá? Na hora que ele for te autuar por isso, ele não tá interessado em saber se foi você, se foi o proprietário de antes. De repente a propriedade era do seu avô e você herdou essa propriedade quando seu avô faleceu, e aí você vai tentar dizer assim, não, mas não fui eu, foi meu avô, tô livre. Não tá livre não, tá? Essa responsabilidade passou a ser sua, então cuida com relação a isso. Área de preservação permanente e reserva legal tem que saber e tem que saber diferenciar um do outro, certo? Vamos falar de licenciamento ambiental, esse é campeão também de aparecer, tá? Licenciamento ambiental é muito importante. Então, funciona assim, gente. A gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. A lei mais importante quando a gente fala de meio ambiente, de questões ambientais, é esta, 6938 de 81, Política Nacional de Meio Ambiente. E ela traz pra gente no artigo 10 o seguinte, eu vou ler para vocês e de volta a gente vai parando e falando sobre cada partezinha aqui que é importante. Ela diz assim, ó, a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento, então estas 4 coisas, construir, ampliar, funcionar e instalar, um estabelecimento ou uma atividade que utilize recursos ambientais, que seja efetiva ou potencialmente capaz de causar poluição ao meio ambiente, sob qualquer forma, ou causar degradação ambiental, depende de prévio licenciamento ambiental. Olha o que a lei está nos dizendo. Ela está dizendo o seguinte, sempre que uma atividade, um empreendimento, ele for ser construído, instalado, ampliado ou vai entrar em funcionamento, sempre que esse empreendimento ou essa atividade, a gente tem certeza, ele diz efetiva, a gente tem efetiva certeza de que causa dano ao meio ambiente, precisa de licenciamento ambiental, mas ele não disse só efetiva, ele disse potencial, presta atenção nisso. Quando ele diz potencial, ele está dizendo o seguinte, eu não preciso ter certeza de que essa atividade causa dano para o meio ambiente. Se existe um risco de, quem sabe, um dia, talvez causar dano para o meio ambiente, pronto. É o suficiente para eu falar, precisa de licença ambiental. Então, se te perguntar, licenciamento ambiental é aplicado só quando a gente tem certeza que uma atividade causa dano para o meio ambiente? Não, eu não preciso ter certeza. Basta que haja um potencial. O exemplo que eu gosto sempre de dar para vocês é o posto de gasolina. Pode ser que um posto de gasolina funcione por 30 anos, 50 anos, sem causar nenhum dano para o meio ambiente? Pode ser. Mas existe um risco? Existe um potencial instalado ali de que a qualquer momento um tanque se rompa, um tanque tenha um vazamento, fure e polua o meio ambiente em volta?
esse risco é iminente, esse risco está sempre ali acompanhando o posto de gasolina. Uma mineradora, pode ser que ela viva por anos e nunca cause dano ao meio ambiente? Pode, mas tem um risco a qualquer momento, tá? Então, basta que exista esse potencial risco para a gente dizer, obrigado a fazer licenciamento ambiental. E o que é esse licenciamento ambiental? É um processo administrativo, tá? Não é judicial, é na esfera administrativa, em que você vai contar para o órgão ambiental. Na esfera federal seria o IBAMA, esferas estaduais, cada estado tem o seu órgão ambiental. Então eu vou contar para esse órgão ambiental o que é o meu empreendimento, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu pretendo instalar, onde que vai ser construído, tudo detalhado, e ao final ele me diz pode ou não pode. Então é um poder de polícia do estado? É um poder de polícia do estado, sim. É o estado dizendo o seguinte, a gente sabe que o artigo 170 da Constituição Federal diz que no Brasil a iniciativa privada é livre, eu posso empreender da forma que eu quiser. Então eu posso ter um posto de gasolina? Posso, mas se o órgão ambiental não me autorizar, eu não posso. Então concorda que é um poder de polícia do Estado te fiscalizando e dizendo se você pode ou não pode atuar daquela forma? Se você não apresentar para ele um plano detalhado e um plano muito bem feito com relação às questões ambientais, você não vai ter teu posto de gasolina, não, tá? Então, como que funciona? Eu vou dar entrada, eu vou decidir que eu quero ter o posto de gasolina, eu vou dar entrada no órgão ambiental, vou fazer meu requerimento para a primeira fase. A licença ambiental é dividida em 3 fases distintas. Então, eu vou dar entrada na primeira fase, que é a licença prévia. Nesta primeira fase da licença prévia, eu estou contando para o órgão ambiental o que é que eu quero fazer, que tipo de empreendimento é um posto de gasolina e onde ele vai estar localizado, tá? Então, o que é, o tipo e a localização, onde eu quero fazer. O órgão ambiental tem que me dizer ok para as duas coisas, ele tem que dizer um posto de gasolina pode, nesse local aqui pode. Neste momento em que eu dou entrada no meu requerimento, em que eu estou pedindo a licença prévia, que é a primeira fase, o órgão ambiental ele tem a autonomia de olhar para o meu empreendimento, olhar para o meu pedido e determinar se ele considera que existe um risco de causar dano ao meio ambiente, existe, senão eu não estaria fazendo licença ambiental. E se você tem curiosidade para saber quais empreendimentos são, resolução 237 do CONAMA e a resolução 01 do CONAMA te dizem a lista de empreendimentos que são obrigatórios a fazer licenciamento ambiental, tá? Então eu apresento lá para o órgão ambiental meu pedido de licença prévia e ele vai olhar e ele vai dizer o seguinte, bom, se este empreendimento aqui causar dano ao meio ambiente, é um dano pequenininho ou é um dano significativo, é um dano grande, é um dano realmente que importa? E a palavra que a banca vai usar com você é significativo. Se ele disser que existe um risco de causar um dano significativo, ele quer que nesse momento você lembre que é obrigatório fazer o EPIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental. O que é esse estudo? É você contratar uma equipe multidisciplinar e aí vai depender de qual é o empreendimento que você está fazendo. Então, se é um posto de gasolina, vai precisar de um geólogo, porque você vai mexer com solo, vai mexer com terra, vai precisar de biólogo, vai precisar... É montar uma equipe multidisciplinar às suas custas, é o empreendedor que paga por isso, tá? E essa equipe vai fazer um estudo completo, completíssimo. O que pode, o que não pode, quais danos podem ocasionar, que espécies podem ser atingidas, tá? Um bom estudo prévio de impacto ambiental, por exemplo, ele prevê que se você faz a barragem aqui em cima e o refeitório aqui embaixo, caso essa barragem se rompa, você vai passar por cima do refeitório. Um bom estudo prévio de impacto ambiental prevê isso. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, para isso que serve o estudo prévio de impacto ambiental. Fazer um estudo detalhado do que pode e o que não pode acontecer. Quais são as medidas que eu vou tomar. O que eu vou fazer para evitar os danos. Se os danos acontecerem, de que forma eu vou agir. Como é que eu vou recuperar. Tudo tem que estar detalhado nesse estudo, tá? Então, esse estudo, o estudo prévio de impacto ambiental, ele obrigatoriamente tem que acontecer nesta primeira fase do licenciamento, que é a fase de licença prévia. Se o órgão ambiental não pedir o EPIA, o estudo prévio,
Nesta fase de licença prévia, ele não pode pedir mais depois, tá? Depois que eu passei para as outras fases, não pede mais. Pensa no licenciamento ambiental como um joguinho de videogame. Eu passei uma fase, eu não volto, tá? Eu vou jogar a próxima fase, certo? E se eu perco aquela fase, eu retorno no início dela, eu não preciso voltar na fase que eu já tinha passado, que eu já tinha ganho, tá? Então, ok, fiz o estudo, se ele foi obrigatório ou não, e o órgão ambiental me concedeu essa licença prévia. Ele me concede essa licença por um prazo de até 5 anos. Então, eu tenho até 5 anos para dar entrada na segunda fase, que é a fase de licença de instalação. O que eu quero nessa segunda fase, que é a instalação? Instalar, eu quero construir. O que precisa para o meu posto de gasolina? Precisa fazer os locais onde vai os tanques, precisa fazer a loja de conveniências, precisa fazer os banheiros, precisa colocar as bombas, tudo o que eu quero instalar, tudo o que eu quero construir. A partir do momento que o órgão ambiental diz, ok, tá aqui tua licença de instalação, ganhei mais uma fase do meu joguinho, ele vai me dar até 6 anos para eu concluir isso, tá? Depois de concluído, terminei, construí tudo, já posso inaugurar? Abro meu posto de gasolina e começo a vender? Não, por quê? Porque eu ainda preciso da última fase, que é a licença de operação, aquela que permite que eu comece realmente a operar, a funcionar esse meu empreendimento, tá? Então, nessa última fase, eu peço a licença de operação e ele me dá, tá tudo certo, tudo foi cumprido da forma que deveria, tá aqui a tua licença de operação. Agora eu nunca mais vou precisar me preocupar com o órgão ambiental. Minha vida tá ganha. É assim que acontece? Não é assim que acontece. Desculpa, achei que tinha parado a gravação. Não é assim que acontece. Por quê? Porque o órgão ambiental ele vai estipular para mim um prazo. Ele vai me dar a licença de operação, mas ele vai me dizer, a tua licença de operação dura tantos anos. E pode ser entre 4 e 10 anos. Quem decide isso? O órgão ambiental. Tá? A critério dele, ele vai dizer se a tua licença dura 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 anos, certo? E o que ele leva em consideração para isso? Primeiro, o risco do teu empreendimento, tá? Se é um posto de gasolina, o risco é um pouquinho mais baixo. Se é uma mineradora, o risco é mais alto. Então, se tem maior risco, a gente diminui o prazo, tá? Vai valer por menos tempo. Por quê? Para que eu faça você vir renovar sempre. Porque toda vez que eu vou pedir a renovação, eles vão olhar toda a minha documentação de volta, vão me fiscalizar, vão lá na área ver se eu estou fazendo as coisas todas certas, conforme eu tinha dito que faria lá no meu estudo prévio de impacto ambiental, tá? Então, eles levam em consideração o risco do meu empreendimento, e o meu histórico também, tá? Dependendo se for um empreendedor aí que já tem um histórico de ter cometido danos contra o meio ambiente, de ter crimes ambientais, isso vai ser levado em consideração. Então, entre 4 e 10 anos é o prazo que o órgão ambiental vai te dar para essa licença de operação. Sempre que esta licença estiver para vencer, 120 dias antes, no mínimo, você tem que pedir a renovação, porque se a licença vence, você tem que fechar as portas e esperar até conseguir a renovação, tá? Então, não deixa a licença de operação vencer. Sempre 120 dias antes pede a renovação, certo?